Fala galera, Renato Moicano aqui, atleta do UFC, começando mais um Renato Moicano Podcast. E hoje a gente tem o prazer aqui da primeira convidada do podcast que a gente está começando, Marina Helena, ela que já foi do governo do Paulo Guedes, certo? Ela vai falar um pouquinho. E hoje em dia ela é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Como é que você vai, Marina? Tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora, um grande prazer. Que honra inaugurar o seu podcast em português. Uau, acho que isso vai me dar sorte. Pô, com certeza. Se depender da gente aqui, a gente vai estar torcendo, com certeza. Marina, deixa eu te perguntar um negócio. Eu sei que você foi da equipe do Paulo Guedes, eu sei que você é formado em economia. Inclusive, eu assisti o episódio que você fez no Pânico também, né? Você já foi algumas vezes no Pânico, eu assisto bastante. E eu queria que você falasse aí para a galera que não te conhece ainda, além de ser pré-candidata a prefeita, qual que é o seu histórico acadêmico, qual que é né, qual que é todo o seu background aí, não só profissional, mas como acadêmico também? Vou fazer aqui um pitch de elevador aqui de 1 minuto, me apresentando rapidamente. Eu tenho 43 anos, Moicano. Eu moro em São Paulo há 20 anos, eu escolhi São Paulo, foi aqui que eu construí a minha carreira, mas a minha história não começou aqui. Eu sou filha de pais separados, eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão, numa periferia em São Luís do Maranhão. Morei também numa praia de pescadores lá. E, enfim, desde muito cedo eu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos, eu ajudava a revender cosméticos, tinha uma vizinha que fazia isso, então sou fã do trabalho, eu sei que isso que muda a nossa história, a nossa vida. Depois disso, com 13 anos, eu acabei sofrendo uma violência, eu fugi de casa, mas meus pais eram separados, eu tinha para onde ir, e eu fui para Brasília. Eu nasci em Brasília como você, eu vi que você também nasceu. Meu pai era funcionário público, e ali eu tive a oportunidade de estudar, né, de frequentar, de fazer, enfim, a minha graduação, depois o mestrado, fazer o segundo grau, e me formei em economia, fiz o mestrado também em economia, mas eu falo que toda essa veia liberal que eu aprendi depois, na Sim. prática, no mercado de trabalho, e não na faculdade, ainda mais na UNB, que você sabe que tem viés ideológico, né? Muito ruim. Então você passou na UNB, você formou na UNB. Eu me formei, eu fiz a graduação e o mestrado, e aí, quando eu estava indo para o doutorado, eu consegui uma bolsa e, enfim, eu estava indo estudar fora. Meu avô materno acabou falecendo e isso me fez mudar de planos. Eu acabei vindo para São Paulo trabalhar e virei arrimo de família da minha mãe, então trouxe todos os meus irmãos para morar comigo, os 3 irmãos maternos. Vim trabalhar, foi ótimo. Tive uma carreira de bastante sucesso dentro do mercado financeiro, fui economista por 14 anos em diversas instituições. Isso mudou completamente a minha vida. E depois de tudo isso, quando a minha filha nasceu, foi muito interessante, porque o Guedes me convidou no setor privado ainda, né, na Bozano Investimentos, quando eu estava com 3 meses de gravidez. E aquilo ali foi meio que eu comecei a me perguntar o que eu queria da vida, né? Então, puxa vida, se eu for a melhor economista do Brasil e do mundo, isso vai me deixar feliz? E essas dúvidas começaram a surgir, e foi quando eu decidi mudar toda a minha história e começar a me dedicar e devolver para o Brasil aquilo que eu conquistei. Então, eu aceitei o convite, eu fui trabalhar ao lado do Guedes no início do governo Bolsonaro, exatamente na pauta de privatização, que eu vou adorar conversar com você, porque o que eu aprendi lá, se eu era liberal, me tornei libertário. Sim. Vendo de perto ali como é que a coisa funciona, a máquina de salsicha, como é que é. Então, foi uma experiência incrível. E dali eu saí direto para a política, porque eu vi que não tem jeito. A nossa classe política hoje ela é completamente descolada da realidade do Brasil. Então, a gente precisa, de fato, de um choque ali de gestão e que não representa mais, eu acho, a população brasileira, Moicano, porque eu vi, né, os seus discursos, assisti ontem a sua live com o Hélio, com o Urit, e eu vejo que isso é algo que cada vez mais pessoas, desde o advento, aí, acho que das redes sociais, né, e do que a gente está vendo, mais e mais pessoas têm acesso a outro tipo de informação, ao conhecimento, podem estudar por conta própria, podem formar a sua cabeça, e no final das contas, isso traz com que, acho que uma gama cada vez maior da população
entende, né, que o Estado que diz que vai fazer o bem, no fundo ele quer quebrar suas pernas e te deixar dependente da muleta dele, né? Então ele não quer que você caminhe com as suas próprias pernas. Então eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais os brasileiros se identificam, e eu senti que aquela classe que está lá não tem nada a ver com isso, não acha isso, acha que tem que gastar cada vez mais, que o dinheiro, né, nosso dinheiro suado tem que estar ali à disposição deles. Puxa vida, hoje foi aprovada na CCJ, não sei se você viu, mas uma coisa que é uma aberração, que é tipo o quinquênio, o judiciário, que é o mais caro do mundo, que é o brasileiro, que já ganha muito acima de tudo, assim, tem um teto de 44 mil reais, eles ainda aprovaram a cada 5 anos um aumento, simplesmente por estar ali, entendeu? Sem nenhum parte de rendimento, como se no setor privado isso fosse possível. Então é muita cara de pau, é um Sim. negócio tinha sido enterrado e que trouxeram de volta. É muita cara de pau e muito descolamento em relação à realidade brasileira, então eu acabei entrando para a política. Fui candidata a deputada federal, hoje eu sou a primeira suplente aqui por São Paulo. Comecei do zero, só levando a minha palavra também, não conhecia nada, não tinha nem rede social, comecei ela do zero e através das minhas redes eu consegui encher um estádio, tive mais de 50 mil votos, e agora sou pré-candidata à prefeitura da maior cidade do Brasil e tenho esse sonho aí de trazer os valores liberais para São Paulo, mudar São Paulo, e eu acho que com isso a gente muda o Brasil também. Porra, que legal, excelente apresentação, Rafael, né? Muito boa. Mas deixa eu te perguntar um negócio antes, que eu queria saber da UNB. Porque eu tive um amigo que ele também formou na UNB, economista da UNB, e eu converso bastante com ele, e ele falou que nunca foi apresentado a nada de economia austríaca, nada de, né, que era Keynes sempre, a economia planificada. Eu queria saber como é que foi o curso de economia. Você tinha algum. eh, Você tinha algum professor que tinha uma linha mais ortodoxa, assim, ou eram todos heterodoxos, todo mundo tinha essa visão mais estatizante aí? Fala um pouco da faculdade. Olha, eu não aprendi nada sobre economia austríaca e mesmo sobre liberalismo dentro da faculdade. Muito, muito pouco. A gente, obviamente, que eu tive acesso a todo um ferramental, então a gente tinha acesso a modelagem, econometria, que faz com que você veja o que dá certo e o que dá errado. Então, tiveram várias coisas de análise de política pública, macro e micro básica, mas assim, tive sim, olha que louco, eu tive aula de marxismo, né? Eu tive Sério? Karl Marx, Capital. Mas as 6 lições eu fui ler muito depois, quando eu fui parar em Brasília e ali no meio de um ambiente de vários liberais que foram acompanhando o ministro Paulo Guedes. Mas eu digo que eu aprendi, na verdade, Moicano, na prática, que eu acho que é a melhor maneira das pessoas, por isso que o conhecimento está disperso aí na sociedade, eu vejo isso, né? A gente dá esse valor muito forte à educação, mas hoje a educação do Brasil é muito ruim. A gente está vendo que no mundo inteiro tem vários problemas, mas aqui impressionante. E eu vejo que, principalmente hoje nas universidades, né, que tem um pensamento, uma doutrinação de esquerda muito, muito forte. Então, eu vivi isso na pele. E quando eu fui para o mercado financeiro, eu tive a oportunidade, quando eu fui, na verdade, eu avaliava alternativas de investimento ao Brasil. Então, eu tive o privilégio de estudar mais de uma dezena de países e vi um milagre acontecer. Só para você ter uma ideia, nos últimos 40 anos, né, eu estou com 43 anos e eu gosto de ver desde que eu nasci como é que a economia mundial evoluiu, e a gente teve um aumento aí de 130% da renda média das pessoas no mundo. Então, mais do que dobrou, foi um enriquecimento gigante da população, mais gente do que nunca saiu da miséria, e o Brasil ficou completamente para trás. Em 40 anos, essa renda per capita cresceu menos de 30% no Brasil, por cento. Então, é quase nada. Então, imagina, a gente perdeu, foram gerações perdidas, né? E isso ficava claro quando eu via que existiam várias alternativas melhores ao Brasil. E aí eu comecei a falar, pô, mas o que esses países têm de diferença daqui? E aí eu entendi o que era a liberdade econômica. Então, que é o direito à propriedade, né? A regra clara, a lei ser igual para todos, Segurança jurídica. segurança jurídica, tudo aquilo que no país um fiscal arrumado tem que cuidar das contas públicas, você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada, você não pode se endividar muito, porque você acaba perdendo o valor da sua moeda, que é o que acontece com a nossa moeda, o real. Então, tudo isso que leva
as nossas ondas, a grande verdade é que o Brasil, nos últimos 40 anos, a gente foi. O que não nos permite crescer, eu não tenho dúvida, que é a questão do governo. A gente teve, num primeiro momento, ali, um gasto exacerbado do governo que trouxe a hiperinflação. Eu lembro, quando criança, Moicano, de correr no supermercado, pegar os produtos antes da remarcação dos preços. Porque se você pegava ali e remarcava logo em seguida, você conseguia comprar mais barato. Porque essa remarcação, ela era, não demorava nem de hora em hora, todo mundo remarcava os preços, né? O fiscal do Sarney, eu vivia ali na pele, não ter produto. Então, a gente viveu essa hiperinflação. Então, isso foi por conta do governo Gastão. Depois disso, a gente teve um aumento drástico de carga tributária, que faz com que hoje o Brasil, dentre os países emergentes, seja com maior carga tributária, e depois disso, um aumento grande do endividamento, que também faz com que nós sejamos o país em desenvolvimento com maior endividamento. Tudo isso recai sobre o cidadão e impede ele de crescer. Então, está tirando o dinheiro do bolso daquele cidadão que pode consumir, que pode investir nos seus filhos, pode investir no seu trabalho, pode ser um empreendedor, pode gerar valor para as pessoas e, na verdade, está indo para um estado que a gente sabe que tem muito privilégio, muita mamata e tudo isso. Então, eu vi isso, eu aprendi esses conceitos na prática, né? Trabalhando e vendo, de fato, por que alguns países deram tão certo e outros tão errado, como o Brasil. E ali eu entendi o valor da liberdade econômica. E aí, quando eu fui para Brasília, aí eu vi mesmo que aqui não tinha, do jeito que vai, não tem nenhuma chance de dar certo, né? Por isso a gente precisa mudar isso aí. Eu acho que esse discurso ele está bastante em voga. O pessoal está sabendo que Brasília e que o governo é uma questão de privilégio. Mas eu queria te perguntar outra coisa antes disso. Eu gostaria de saber o seguinte: quando você trabalhava no mercado financeiro, você era uma consultora de investimentos? Qual que era a sua função no mercado, especificamente? Eu fui economista, eu estudei principalmente mercados internacionais e eu normalmente ajudava na carteira de investimento de ativos fora do Brasil. Então, Entendi, outras moedas, outros ativos, entendi. bolsa, de ativos que não fossem aqui, como uma estratégia de diversificação de Diversificar, ativos, né, de preservação de patrimônio. Então, ao certo. longo da minha carreira, isso foi principalmente o que eu fiz. Estratégias de investimento para você não ficar com todo o seu patrimônio aqui à mercê desse nosso governo perverso. Então eu vou te pôr numa questão difícil aí, porque como eu te falei, eu também estou estudando sobre liberalismo para aprender, e a gente sempre fala do livre mercado, livre mercado, livre mercado. E como eu também estou estudando economia austríaca, me parece que sempre você cumprir o contrato, né? O contrato entre duas partes, o governo não deve se meter e a gente deve respeitar. Só que tem um grande problema no liberalismo e nesse livre mercado, que seria o monopólio. Eu queria saber o que você acha do monopólio e qual seria a maneira de evitar o monopólio se você vê ele como algo errado ou ruim? Há duas visões, né? A da escola austríaca é que se o governo interfere, ela acaba piorando a situação e que muitas vezes esses monopólios vêm daí. Então, eles gostam de citar vários exemplos, por exemplo, quando você tinha o problema das estradas de ferro e que no final você teve a inovação do carro, né? Que veio ali outras formas de transporte. Então, Perfeito. vez que você tenta evitar um monopólio, na verdade, você às vezes inibe, né? O governo vai lá e subsidia aquilo e cria uma outra estrada, não sei o quê. Talvez a gente fosse demorar muito mais para ter o motor a combustão, né? E o carro nas ruas, etc. Então, que isso acaba impedindo a inovação. Tem uma outra vertente da economia que aí também entra um pouco da escola de Chicago, que acha que em alguns mercados cabe sim uma regulação. Eu acho que tem casos e casos, né? Eu vejo que em alguns pontos, por exemplo, quando você está falando de. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Às vezes você tem uma concessão, como por exemplo a concessão dos ônibus aqui na cidade, né? Elas estão concedidas e são sempre as mesmas famílias que estão aqui há 40 anos, né? E todo mundo sempre teve a lenda de que o crime organizado está envolvido e saiu agora uma série de reportagens mostrando que de fato está envolvido. Então, que o PCC está lá, né? E que está comandando boa parte disso. Então, obviamente, que poderia ter várias modelagens que fizessem com que você separasse, por exemplo, quem detém o ônibus, porque é um ativo muito caro. Então, por exemplo, grandes fabricantes como uma Mercedes e tal poderiam
você comprar, contratar ou alugar a prefeitura esses ônibus, e quem vai prestar o serviço ser um outro para ter grande concorrência, para você não ficar na mão dessas pessoas, porque acaba que ele precisa ter um poder vamos dizer assim, financeiro muito grande para ter uma tropa gigante de ônibus, um monte de garagem. Então, você poderia repartir essas coisas para evitar esses grandes, né? Um monopólio que acaba virando privado, que era um monopólio público que acaba virando privado, e um serviço de péssima qualidade para o cidadão, que a gente sabe que acontece aqui. Então, há maneiras de você regulamentar tudo aquilo para você evitar esses grandes monopólios e gerar algum tipo de competição, por exemplo, nesse caso, separando o serviço dos bens, né, ali dos ônibus e das garagens, etc., para você ter uma competição na prestação de serviço, por exemplo. Então, há maneira, sim, de intervir que eu acho que você acaba melhorando. Mas, por outro lado, o que normalmente acontece é o quê? Que aí eu sou completamente contra. O Estado vai lá, por exemplo, tivemos inovações aqui como patinete, bicicleta, outras coisas. Sim. E aí vai lá e diz, não, isso aqui não pode, porque isso aqui vai desfavorecer o transporte público. Uber, a gente não quer Uber porque é um problema, a gente precisa forçar todo mundo aí no transporte público, porque senão ele começa a cair, aí o governo tem que subsidiar, e aí é melhor para a população, evita trânsito. Então vamos proibir o Uber, vamos proibir o patinete. Isso eu acho um grande absurdo, porque são inovações e eu acredito que as pessoas têm o direito de usar aquele meio de transporte que melhor atende, né? E quanto mais, melhor. Então, por exemplo, eu vou até além. Por que em alguns lugares você não pode mais ter transportes que não sejam um ônibus grande, que sejam combis menores, né? Por que você não pode fazer autorização? E aí o poder público vai lá e fiscaliza. Mas eu sou contra esse tipo, às vezes, de mãozona do Estado que impede a inovação. Por outro lado, às vezes você consegue fazer algumas coisas que diminuam esse poder concentrado na mão de alguns e aumentem de alguma maneira a competição e garantir que o serviço é bem prestado. Porque o que acontece muito, Moicano, é que as pessoas são contra a privatização, porque tem muita privatização mal feita, que é um joguinho de carta marcada, que o cara vai lá e escolhe o amigo que vai dar aquilo e fica ali para sempre, e mesmo prestando um péssimo serviço, não sai. Aí não adianta, é igual o servidor público que não pode ser demitido, né? Então vai lá, faz tudo errado, não vai no trabalho, não sei o quê, e não vai ser demitido nunca. Então a gente sabe que sem esses incentivos é o jeito de dar errado. Então eu tenho uma visão um pouco mais equilibrada, mas eu sou completamente contra esse tipo de intervencionismo de que, olha, você tem que fazer assim e forçar o cidadão a utilizar só aquele meio de transporte, ou seja lá o que for. É um protecionismo, né? E você, o pessoal fala muito mal da Enel, né? Não é Enel aí, que é uma privatização, mas também que parece que não foi tão bem feita assim, porque não estimula a competição, né? Perfeito, ela foi mal feita, né? Nesses casos, a gente tem um problema, porque, de novo, custa muito caro você fazer os investimentos, né, na rede toda que você tem de distribuição da energia. Então, dado isso, você acaba tendo que ser poucas empresas que têm investimento muito grande. Então, uma vez que você fez a concessão. Por outro lado, você tem aí a agência reguladora, e ela trabalha assim. Se a empresa começa a prestar um mau serviço e ela cai nos indicadores, ela tem que cortar aqueles contratos. Então, não permitir que aquela empresa participe de novos leilões, né? Na hora da renovação, ela não ter chance ali de competir. Então, há formas que você pode adotar de mostrar que aquilo, se o serviço não é bem prestado, está fora. Que, aliás, hoje em dia, Moicano, com o advento da tecnologia, é muito fácil isso, né? Você pode fazer com que o cidadão tenha muito mais poder, né, de fiscalização do que antes, sobre tudo. Tipo, avalia o serviço prestado, monitora, você pode com o seu celular tirar uma foto do que está acontecendo, do buraco, sabe? Então, assim, tudo é possível hoje, você pode dar muito mais poder para o cidadão fiscalizar o Estado, fiscalizar esses prestadores de serviço, e quem não estiver jogando na linha, tchau. E você tem ali acompanhado por quê? Porque você está prestando um mau serviço. Então, não tem conversa, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é o que eles querem, né? Com Então, certeza. tem aí um jogo. Então, não é porque passou para a iniciativa privada que vai dar certo. Se for esse jogo dos amigos, não vai funcionar. Então é isso. Você me parece que, né, como você foi da iniciativa privada, e aí você falou que exatamente gerava fundos, é, é,
não fundos, né, carteiras, investidores ali, a fim de diversificar o patrimônio fora do país. Aí você teve toda essa especialização econômica. Me parece que deve ter sido difícil para você entrar no governo e ter que seguir o rito, né? Ter que seguir, não tem a rapidez da iniciativa privada. Essa é uma das grandes críticas que se fazem ao governo, que para virar é que não transatlântico, tem que ser muito devagar, demora muito e a gente acaba perdendo muita onda. Eu queria te perguntar duas coisas. Como você vê esse sistema federalista do Brasil, que na verdade não é uma federação, né? Porque na verdade as ordens ficam todas centralizadas lá em Brasília. E o que, que você pode fazer na prefeitura? Porque se fosse, por exemplo, no estado da Flórida, o prefeito da cidade de Miami ou o governador do estado da Flórida, ele tem muito mais autonomia para criar leis, né? Para poder fazer decreto, criar leis não, fazer decreto, trabalhar junto com a Câmara. Agora, como você fica a questão da prefeitura num país que é tão centralizado? Eu não sei o quanto que a Câmara Legislativa pode fazer em relação a se diferenciar com leis ou com leis mais liberais. O que, que você pode fazer para a cidade de São Paulo que vai tornar a política mais liberal? Então, muito menos do que nos Estados Unidos, infelizmente. Invejo, sou super favorável ao federalismo. Acho que a gente deveria ter sempre a descentralização do poder melhora, porque você está mais perto, é aquela coisa, né? A sua mão próxima da boca ali, você sabe? Então, eu acredito que é muito melhor quando você está mais perto da população, você entende quais são os anseios e você faz com que ela participe muito mais. Então, a pessoa cobra. Assim como a questão do voto distrital, tudo isso que facilita, bem ou mal, com que você tenha os atores políticos mais próximos da população, inclusive recebendo as críticas, algo que agora no Brasil não pode mais acontecer, né? Infelizmente, a gente tem aí outros fatores. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, que eu Sem estou. problema. Então, eu vejo que a gente tem, de fato, um poder muito menor do que eu teria se eu estivesse governando um município dentro dos Estados Unidos. Porém, muito, muito pode ser feito. É um fato isso. E aí eu gosto de dar um exemplo. Hoje, a gente, além do governador Zema, né, que é do segundo maior estado do Brasil, nós temos o prefeito melhor avaliado do Brasil hoje, que é do Novo, que é o Adriano Silva, em Joinville. E Joinville está crescendo 10% ao ano. É um município que está com as suas contas mais do que arrumadas, né? Tem caixa para mais de ano de pagamento das coisas. Você vê ali que as empresas estão todas indo para lá e eles têm um ótimo problema, que é já não ter mais mão de obra, porque não tem mais ninguém desempregado. Então funciona de fato. E aí, qual que é a mágica disso? Só fazer boa gestão, acabou moicano, que a minha experiência em Brasília me mostrou isso também. Pô, não tem pauta mais difícil do que privatizar no Brasil. Por quê? Porque fica ali todos os chupinhas, sabe? Toda aquela turma, ela fica esperando você ir embora para poder se apossar de tudo outra vez, que foi o que aconteceu. A gente privatizou o que foi possível, melhorou a governança das estatais, mas agora esse governo mal entrou, está tentando levar tudo, né, acabar com tudo isso que foi feito. Então, o que eles ficam olhando? Uma hora vocês vão embora e a gente vai se apossar disso aí de novo. E, pô, um contrato de uma estatal são bilhões e bilhões, né? E não tem o mesmo nível de fiscalização do serviço público, porque uma estatal, né, é diferente, então é indireto, então a mesmo Tribunal de Contas não tem tanta, né, você não sabe muito bem o que está acontecendo ali, elas têm uma autonomia, né, de contratação, inclusive de prestadores de serviço, dos contratos que são feitos, que a gente viu lá no Petrolão, tudo aquilo que virou sucata, gigantesco, né? Aqueles investimentos absurdos que a gente viu da Petrobras, enfim, todo o resto. Então, a gente sabe que muito dinheiro rola ali. E é muito complicado. Então, no fundo, foi a pauta mais difícil, mas muito foi feito. E qual que é a gente pode falar exatamente dessa parte de privatização, mas o que eu gosto de dizer é que é a mesma coisa que vai na iniciativa privada, cara. Você colocar pessoas que entendam do assunto e que sejam honestas. Se você lá, foi isso que foi feito. A gente colocou na direção dessas empresas, nos conselhos dessas empresas, gente honesta e competente, que é o que funciona em qualquer iniciativa privada, né? Que entende do assunto. E o que eu vi o Adriano, por exemplo, fazer em Joinville é o quê? 60% dos carros comissionados são
de funcionários públicos, mas gente que entende do assunto e não do amigo, do vereador que colocou. Então, o que eu vejo hoje, eu estava olhando os dados de São Paulo, é meio absurdo, porque quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa assim, pô, São Paulo é o quê? Ninguém vem para São Paulo para ir para a praia, ninguém vem para São Paulo para curtir, para passar férias. As pessoas vêm para São Paulo para melhorar de vida, vêm para São Paulo para trabalhar. Foi assim que eu vim para São Paulo. Mas o que aconteceu foi que nos últimos 10 anos, o PIB paulistano caiu 20% em relação ao PIB brasileiro, que já não cresceu. Ou seja, a gente teve uma queda de renda absurda. Sabe o que aconteceu com a nossa carga tributária? Um aumento de 80% nesses 10 anos, descontado da inflação. Então, claramente, é isso, o carrapato ficou maior que o boi. Então, tem muito a ser feito para diminuir isso. Para quê? A gente pode diminuir todos os impostos que são, né, da prefeitura, reduzir taxas. Por exemplo, hoje tem uma tal de taxa de fiscalização de estabelecimento. Então, você tem o seu podcast e é um microempreendedor aqui, você tem que pagar isso. Pô, mas você está usando a sala da sua casa. Sim, Que sim, fiscalização, entendeu? sim. É um absurdo. Então, a gente tem a indústria da multa aqui, que multa todo mundo para ter mais receita para a prefeitura. Então, assim, são o IPTU, que teve um aumento absurdo. Qual que é a consequência disso? Um monte de gente não consegue mais pagar IPTU. A gente vê um monte de casa abandonada na cidade. De novo, por conta disso também, os comércios fecharam. Hoje a gente anda pelas ruas, tem uma loja aberta e uma fechada. Não se reabriu mais. Então, tem muito mais morador de rua. E por que isso tudo está acontecendo? Porque claramente o Estado ficou muito grande, muito maior do que a economia, né, da cidade. Então, acabou com esse poder. Então, muito pode ser feito. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava lá em Brasília, foi aprovada a Lei de Liberdade Econômica, que permite com que qualquer coisa de baixo risco, por exemplo, isso, você tem um podcast, você não põe risco de ninguém, você não vai atrapalhar o trânsito da cidade, você não é um shopping center, você não está atrapalhando a vida de nada. Então, você não precisa de um alvará, por exemplo, de funcionamento. E dentre as 27 capitais do Brasil, São Paulo hoje é a 25ª, só tem 2 piores que a gente. Só 2. E Com quais são? abrir o negócio. Eu nem sei quais são as outras 2 que estão atrás, mas assim, a gente está numa posição horrorosa. Terrível, né? Tem todo o Nordeste na nossa frente, sabe? A gente tem. Eu lembro que acho que uma das melhores é o Amapá, sabe? Tá todo mundo aí andando, Roraima e São Paulo, putz, lá atrás, né? E por quê? Porque foi vetada essa lei, porque o fiscal tem que ir lá, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que vai para pedir uma propina ou vai para inviabilizar um negócio. Então, tem essa cultura muito forte da arrecadação, de tirar, de não permitir mesmo que as pessoas andem com as suas próprias pernas. Tem um jeito melhor de andar com as próprias pernas que esse pequeno empreendedor, né? É. Que o empreendedor que sai dali, que consegue, sei lá, a manicure, é a pessoa que está fazendo bolo, sabe? A pessoa está querendo se virar para se viver, mas o Estado está lá, não deixa para ficar dependente, é uma coisa absurda. Então, tem muito a se fazer assim no município, e eu vejo que outros prefeitos, principalmente isso, né, o que a gente tem hoje de administrações do Novo, mostram que é possível fazer muita coisa. Então, mais menos do que aí, se fosse. Não, mas eu entendi então o que você vai falar. É desonerar, é tirar impostos, né? E é botar gente qualificada nos cargos públicos, o que já seria. Porque a maioria desses cargos também. Uma coisa que você falou, botar o amigo. O problema é quando o cara ainda tem o funcionário fantasma, né? Que ele ainda cobra, o cara não trabalha e ele está recebendo. E a gente sabe que é uma realidade também em vários municípios. Entendi. Então, o seu plano é desafogar a economia mesmo, né? Perfeito. Esse seria o plano. Agora, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte: como esse liberalismo clássico que você falou de privatização, se você pudesse, se você não dependesse nem do Congresso, nem da Câmara Legislativa, vamos supor que você pudesse passar uma lei e pudesse privatizar o que você quisesse. O que você deixaria ainda na mão do governo e o que você privatizaria no Brasil? Não só em São Paulo, mas no Brasil. Bom, das estatais eu privatizaria todas, porque tudo que elas fazem pode ser melhor feito pela iniciativa privada. Eu acho que a gente teria produtos de melhor qualidade ao menor preço. Não tenho
dúvida disso. Pelo contrário, o que eu vi lá é que, por exemplo, a utilização errada de empresas como a Petrobras, como a Eletrobras, acabaram com o setor de energia no Brasil, né? O tabelamento de preço, você sabe, o Que preço... estão fazendo ainda agora, né? A gasolina ainda está, ela parece que ela está R$ 2 mais barata do que deveria estar, né? Isso vai causar isso vai causar uma onda aí, né, no preço. Exatamente. E aí o que que acontece? Por exemplo, quem tem no biocombustível, como é que compete? Aí ele vai lá e monta uma lei para aumentar o biocombustível e baixar na margem. Então você vai fazendo um monte de puxadinho. E na hora que você vê, você está tabelando um monte de preço da economia, né? A gente sabe onde isso vai parar. Vai Sim. parar na escassez, né? O exemplo da Venezuela. A Venezuela, que é um dos países com maior, é o país que tinha maior reserva de petróleo ali, uma das maiores produções, acabou tudo na mão do governo. Então, hoje, inclusive, eles cruzam a fronteira para comprar gasolina no Brasil, porque não tem mais lá. Então, é uma loucura. Como é que a gente pega um país que tem um tamanho desse de reserva e deu tão errado? Por conta disso. Tabelamento de preço. Então, lá é a gasolina mais barata do mundo, mas não tem. Então, é simples assim, né? O que acontece, que acaba fazendo com que tudo falte. Então, a gente sabe a importância desse preço da economia. E o que eu vejo é que as estatais aqui no Brasil, elas são muito utilizadas para isso, como uma interferência nos sinais de preço, uma interferência no mercado. Então, mal causado é absoluto. Aliás, a grande recessão do governo Dilma, que foi a maior recessão que o Brasil já teve, 7% de queda de PIB, 7 milhões a mais de desempregados, Moicano, hoje, o brasileiro médio tem uma renda ainda abaixo da de 2014. Até hoje, a gente não se recuperou dessa crise. E foi uma crise que ninguém no mundo, não teve guerra, não teve pandemia, não teve nada. Foi uma crise só do Brasil. Ingestão mesmo, má gestão mesmo. E foi muito feita vias estatais, porque foi isso, foi a intervenção na Petrobras, que se transformou na empresa mais endividada do mundo, né? Foram ali que anunciou um monte de programa de investimento. Puxa, Comperj, 13 bilhões de Sim. dólares, virou sucata, né? Abreu e Lima, 8 vezes superfaturado. Então, assim, não é só a questão da corrupção, é essa ideia de favorecer alguns, que eram as empreiteiras, né? Subsídio, né? Subsídio, campeões nacionais. Então, aquilo ali destruiu. Então, assim, para mim, em termos de estatais, federais, todas deveriam ser privatizadas. Aí, fora isso, eu iria além. Eu vejo que alguns serviços, por exemplo, aqui em São Paulo, uma coisa que acontece no Brasil, educação, tá? Educação, hoje, no Brasil, é uma máquina de analfabetismo funcional. Eu tenho certeza que se a criança ficasse em casa, não vai na internet, ela é muito Sim, mais, entendeu? sim, Muito mais. Pelo contrário, hoje é um instrumento de com doutrinação, certeza. não aprendizagem. Por quê? Porque hoje menos de 10% das nossas crianças com 15 anos de idade saindo do fundamental entendem o que é 10%, Moicano. Consegue compreender um texto simples, né? Texto É, simples. Ou tá seja, complicado. falhou completamente. Então, uma das coisas que eu vejo é por que a gente não traz a iniciativa privada? Por quê? Porque as escolas privadas têm indicadores muito melhores. Por que Perfeito. não traz essas escolas para administrarem essa rede pública? Continua sendo Seria um gratuito. voucher, então? Você daria O um voucher? charter, né, que funciona Aham. fora. Lá fora, por exemplo, a gente tem também essa, que a escola continua sendo financiada pelo serviço público, mas você pode trazer a administração privada para cuidar Entendi, da escola. entendi. E aí, o que, que você tem? Ela tem como inovar, né? No que está ensinando, porque, de novo, a gente já está ensinando igual 1800, o professor virado para o quadro negro, escrevendo lá, pô, no meio dessa onda de tecnologia que a gente está vivendo. Cara, eu fico pensando, o aluno vai para a escola, ele deve ser uma desmotivação, não deve ter coisa pior do que sentar naquela... Você ia bem no colégio? Você gostava de ir para o colégio? Eu sempre fui CDF. É, Mas eu era muito, eu gostava muito de ler, né? Eu sempre gostei muito de, então não era muito o que eu aprendia na escola. Eu acho que muito entendi, mais, talvez, do que eu aprendi fora da escola. entendi. Até na sua entrevista, você dizendo, pô, eu escutava podcast, os caras recomendavam a leitura e eu fui lendo, que foi muito que foi. Não foi na faculdade que eu aprendi sobre liberalismo, foi na prática e depois estudando por conta própria. Então, mas a escola deveria ter esse papel. Qual que é o papel da escola? Te ensinar a ler, a fazer contas básicas e a ter senso crítico, para você poder adquirir o conhecimento e entender que o conhecimento está disperso na sociedade. Não deveria Sim, ser. perfeito. Mente, não é isso. Eles acham que sabem tudo
muita coisa errada, doutrinam as crianças, agora tem essa buchitagem de linguagem neutra, todos esses absurdos. Então você vai para lá, você não aprende nada que vai te ajudar a ser bem-sucedido no mercado de trabalho, entendeu? Pelo Não é, contrário, né? pelo contrário. Então, e o que que você acha do homeschooling? Você é a favor do homeschooling? Sou completamente favorável ao homeschooling. Eu acho que, de novo, eu sou favorável a ter direito de escolha, né? O direito de escolha é tudo de bom. Então, pô, quem sabe melhor o que é melhor para os seus filhos do que os pais? Eu sou mãe de dois e, cara, ninguém sabe o que é melhor para meus filhos do que eu, sinceramente, entendeu? Ah, não, é o burocrata atrás da mesa que sabe, entendeu? Não é o burocrata atrás da mesa que consegue manipular e planificar a vida de todo mundo, né? Não é assim que funciona. Então, eu vejo, e tem crianças, por exemplo, que têm problemas de aprendizagem, cada uma tem uma história de vida. Então, eu sou a favor de dar essas opções. Então, eu sou a favor de homeschooling, de voucher, de charter, de tudo que possa ter algum tipo de inovação. Porque a realidade a gente já tem. A escola 100% estatal, como é hoje, né, o ensino público 100% estatal, como acontece hoje no Brasil, você está o seu CEP determina a escola que você vai estudar. Olha que coisa bizarra, né? É o endereço da sua casa que te determina aquela escola que não ensina nada, fracassou totalmente. Hoje o Brasil está pior do que um monte de país africano que tem renda muito mais baixa que a nossa. Então, isso não funcionou. Vamos testar novas, vamos inovar, né? Eu acho que é isso, assim, o que está por trás do desenvolvimento é inovação. Vamos testar outras coisas. As pessoas dizem, ah, mas corre o risco de não dar certo, mas mais errado do que está dando, como? Então, eu não vou nem perguntar o que que você acha das universidades públicas, então, que já deu para perceber que também é um subsídio, né? Porque você acaba tirando dinheiro de quem está pagando imposto para subsidiar, geralmente, filhos da classe média, né? E classe alta, porque essas universidades públicas, elas, você não tem ninguém do colégio público, né? Que trabalha, que acaba estudando nessas universidades. São pessoas que passaram a vida no colégio particular e vão para a universidade pública, né? E é um erro que acaba sendo corrigido, na minha opinião, com outro erro. Hoje, isso não é mais só essa realidade por conta das cotas. E aqui no Brasil não é a cota social, é a cota racial, que eu acho que é uma coisa horrorosa. A gente está vendo agora várias queixas de pessoas que não foram aprovadas. E aí você olha ali, por quê? Porque para dar as cotas, você leva em conta os pardos, mas na hora de dar as vagas, eles, né, o pessoal olha lá e diz assim, não, por conta do formato do seu nariz, você não Sim, tem. Por terrível, conta né? do seu corte de cabelo. Ah, não, você usa um cabelo muito curto. Então, não é afro o suficiente para você ingressar na universidade. Então, das duas, uma, ou quem entra é quem teve acesso a um ensino de qualidade privado, né? Então, é isso mesmo, é o pobre subsidiando o filho do rico para estudar nessas escolas, ou via cotas, como essa cota que eu diria que é a cota pela questão da cor da pele, que é uma coisa mais absurda que eu acho que pode acontecer, que eu também acho que não resolve o problema. Então, a gente, no fundo, só o governo fazendo, e aí ele tenta arrumar e causa mais problemas, né? Então, Me parece que sempre é isso. Por isso que o negócio do monopólio é difícil também. Porque se ele tenta arrumar de uma forma, ele acaba errando de outra. Porque, como ele fala até no livro Seis Lições, o mercado é tão dinâmico e tão globalizado que se você tenta planificar algum meio, algum processo, né, da economia, você vai acabar afetando outros, que é o que também a gente chegou a falar da gasolina, e você acaba mexendo em tudo. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte: se você pudesse dizer qual que é o maior problema econômico do Brasil, qual seria? Porque eu vou te perguntar, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tem aqui, por exemplo, na Flórida, o imposto de consumo a 7%. Então, você vai lá, você vai comprar o produto, você vai ver quanto você está pagando ali, né? E aí, o imposto de renda já, né? O imposto de... O capital gains, né? Os ganhos capitais já são taxados de acordo com o quanto você ganha por ano. Como você acha que deveria funcionar no Brasil? Porque, na verdade, os impostos sobre o consumo, se eu não me engano, também é um dos maiores do mundo. E aí o pobre, que recebe menos, ele acaba pagando mais no consumo do que o rico, porque ele vai consumir o salário dele todo no mercado. Então vai pagar o imposto no arroz. Você acha que talvez esse seja o maior problema? Ou você acha que o maior problema é o descaso dos governantes com o dinheiro na emenda parlamentar?
entendeu? Porque o que eu vejo também é isso, os caras pegam e distribuem dinheiro para a base, né, para ser reeleito. Você acha que o maior problema está no imposto, no consumo, ou está no Congresso o jeito que eles lidam com o dinheiro? Então, eu fui para Brasília, Moicano, achando que os nossos piores problemas seriam resolvidos por uma reforma Da Previdência? tributária e administrativa, que também Certo. resolveria esse problema dos maus gastos, do monte de privilégios, disso tudo, entendeu? Mas ao chegar lá, eu vi que a gente tem problemas mais graves, que eu diria que são reforma política e a reforma do judiciário, né? E aí eu vou te falar uma coisa: o Estado, a função básica do Estado, na minha opinião, é garantir a segurança. E a gente está entre os 10 países mais violentos do mundo. E a gente gasta 40% do nosso PIB. Muito Sim. mais do que os Estados Unidos gastam. Sim. E a gente não consegue dar conta nem da segurança. A segunda função básica do Estado que eu vejo é a lei. Né? É que a lei seja igual para todos, né? É fazer com que você é o jeito de você organizar e viver em sociedade. E a gente tem o judiciário mais caro do mundo e absolutamente disfuncional em qualquer métrica. É uma fonte de insegurança jurídica, legisla no lugar do legislativo, faz leis, Sim. passa em cima de leis. Sem voto, né? Sem voto, sem nenhuma legitimidade, e agora o pior de tudo, que eu acho que é a liberdade principal de todas, que é a questão da liberdade de expressão. Né? A liberdade de expressão, está lá a primeira emenda, que você bem falou, é a primeira de todas. Você tem que ter a capacidade de criticar o executivo, o legislativo, o judiciário. A população tem que ter o lugar onde não tem liberdade de expressão. Todo mundo fala muito mal da polarização, mas isso sempre existiu. Onde não tem polarização é onde você tem as ditaduras. Sim. Lá que não tem polarização. Sim. Que Então, ninguém pode reclamar, né? ninguém pode reclamar, exatamente. Então, o que a gente vê é que a lei da mordaça é a pior de todas, e a gente está vendo agora um judiciário que também é fonte do fim da nossa liberdade de expressão. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu adoraria Entendi. você que uma reforma tributária e uma reforma administrativa e privatizações, como eu fui para Brasília acreditando, vai resolver os nossos problemas. Mas eu acho que a gente tem problemas mais graves institucionais hoje, entendeu? Eu tenho essa visão, infelizmente. Entendi, então, o que você quer dizer. Então, esse talvez seja um problema dos liberais, né? Achar que tudo vai ser resolvido na técnica, né? Na economia, quando, na verdade, o problema, vamos ser sinceros, é político, então. É institucional, no sentido de que cada poder não está cumprindo seu papel, né? Aliás, está passando, né, das suas atribuições e não está respeitando o que foi designado para ser feito. E aí, só para te complementar nisso, eu acho que é uma falha de onde começa o que eu acredito que são as grandes, um liberal defende antes de mais nada, o seu direito à vida, à propriedade, à sua liberdade, né? Desde que não fira a do outro. E é aí quando eu falo que a gente não tem hoje um respeito às leis, né? E um judiciário funcional e a regra da lei, e a gente não tem segurança, você deixa de ter o seu direito à vida, à propriedade e à liberdade, e essa fundamental que eu estou te falando. Então, no fundo, é essa perda dos valores, sabe? Eu sinto que não é um problema só do Brasil, eu sinto que é um problema hoje do Ocidente, os valores fundamentais que se perderam, entendeu? E isso faz com que, é por isso que eu falo, o buraco é mais embaixo. Não é só na economia, a gente está discutindo sim valores fundamentais de novo. Quem diria, né? Quem diria? Pô, perfeito. E engraçado, tô aprendendo aqui muito com esse bate-papo aqui de novo, porque é justamente as coisas que eu também falei lá e que eu acho, né, que foi o que a galera gostou bastante, mas é isso, se a gente tem que seguir alguma doutrina, né? Que seja uma doutrina certa, uma doutrina boa. E eu acho que no Brasil o liberal ficou muito caracterizado nessa coisa do mercado financeiro, mas não é só isso. Antes disso é Adam Smith, liberdade religiosa, liberdade de professar sua fé, de falar, e nisso vai vir nas outras, como a propriedade privada. E é muito interessante você falar isso, porque eu sinto que talvez não seja só de agora, mas o Brasil sempre foi essa coisa desse governo gigante, né? Desde que nasceu, dessas oligarquias. Então, eu queria
eu queria, a gente já está chegando a quase 1 hora aí, estou gostando muito do papo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você está concorrendo com o Ricardo Nunes, né? O Boulos, e eu não sei se o Kim Kataguiri também é pré-candidato também. E eu queria que você dissesse uma coisa que você admira em cada um e uma coisa que você acha extremamente errada em cada um. Se tiver. Vai ser difícil falar isso do Boulos, Vai. porque ideologicamente a gente fala que só tem dois partidos ideológicos hoje no Brasil, que é o Novo e o PSOL, e eles são exatamente o oposto um do outro. E Certo. fato, é só pegar as nossas votações. Então, você pega o Novo, as votações de todos os nossos parlamentares desde 18, quando a gente tem parlamentar, é o oposto do PSOL e do PT. Então, tanto que a gente tem isso, por exemplo, coligações. O Novo não pode coligar com ninguém do PT nem do PSOL, porque é isso, ideologicamente. Deixa eu só fazer um parêntese. Você acha, então, que o PT estaria mais de centro, menos ideológico do que o PSOL? O PT é menos do que é mais centrão, né? É Mais mais, fisional, é o muito mais. establishment, né? Mas, assim, também muito hoje, tá aí o Lula, tudo que ele está pregando é muito próximo, né? Aliás, ele está apoiando o PSOL. Então, no fundo, eles estão próximos nas votações. Quando a gente pega, o Novo está do outro lado, mas o PT e o PSOL estão muito próximos do ponto de vista ideológico de como eles votam. E a gente está no extremo oposto. Então, assim, eu vejo que hoje os primeiros nas pesquisas eu estou aparecendo em quarto lugar, né? Então a gente tem o Ricardo Nunes, depois disso o Boulos, depois a Tabata e depois eu, né? Eu estou aparecendo em quarto. Tem uma dúvida em relação ao Kim. Eu vejo o Kim como alguém que compartilha de muitos ideais, né? Ele também é liberal, então quando ele fala das propostas para a cidade, a gente tem muita sinergia. Ele vota na Câmara muito parecido com os nossos deputados, mas eu duvido que no final das contas ele vai conseguir ter o nome dele nas urnas. Por quê? Porque o partido dele é a União Brasil e sinceramente, União Brasil aqui em São Paulo é comandado pelo Milton Leite, que é meio que o dono da cidade e é padrinho político do Nunes. Então, e já disse que está apoiando o Nunes. Então, acho muito difícil que ele consiga viabilizar essa candidatura. Mas, dito isso, já o que eu concordo e o que eu não concordo está aí nessa resposta, né? Entendi. Felizmente, ele está num partido muito complicado, ainda que em termos de valores a gente pense de uma maneira mais parecida. Mas isso aí também é culpa dessa reforma política que tinha que ter, né? Porque acaba que esses partidos acabam sendo liderados por cacique, que não vão querer ninguém que entre, né? Então, mesmo que você tenha alguém que seja independente, ele não vai conseguir né, se inserir. E por isso que para mim é tão importante fazer parte do Novo. Foi uma decisão ficar no Novo, né? Foi uma decisão. Eu fui dirigente nacional, a gente está fazendo várias reformas, e o grande motivo é esse, Moicano. Primeiro, é um lugar que tem portas abertas para renovação. Então, imagina, eu nunca fui da política e hoje eu estou pré-candidata da maior cidade do Brasil. Então, você tem essa possibilidade de pessoas de fora, né? Eu lembro, o Zema falou para mim, Marina, sem esse partido, nem eu nem você estaríamos na política. Então, eu acho Sim. que é importante ter isso. Segundo lugar, nós não temos cacique mesmo, e também isso faz. Tinha, né? Tinha. Mas Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o Novo ele não votou a favor do arcabouço então, fiscal? foi dividido, não, do arcabouço não, no arcabouço não, mas depois na reforma tributária. Certo. Mas assim, ela não era o monstrengo que se transformou depois, que passou pelo Senado, com todos esse aumento de carga e todas essas exceções, né? Então, tinha uma ideia ali de que poderia simplesmente mostrar que os nossos impostos são altos, que seria bom o cidadão. Certo. O IVA, né? Exato, que hoje em dia ele não sabe nem quanto ele paga. Então, é bom que a gente saiba que vai ser o maior do mundo, mas a gente saiba. Mas depois teve tanto absurdo que hoje em dia não seria mais. Mas, assim, o partido, bem ou mal, e não tem mais esse cacique. Então, isso também faz com que a gente possa atrair pessoas de outras legendas que não têm espaço porque os caciques não permitem. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente está vendo um apoio, né, a contragosto aí do Bolsonaro ao Nunes, porque ele não pôde lançar um candidato próprio, porque quem, né, tem que Pô, é impressionante, né? É impressionante. ao Valdemar. Então a gente vê isso, e isso está acontecendo no Brasil inteiro, em várias prefeituras. Então tem gente boa também nos demais partidos que chega num ponto, não consegue mais avançar, porque os caciques não deixam. Então eu acho que esse é um diferencial, né, do Novo. Acho que a gente tem a ética, a gente tem, por não ter rabo preso,
por conta da ética, a gente consegue enfrentar os donos do poder. Isso é visto. Por exemplo, aqui em Campinas, Moicano, olha que loucura. Está tendo uma investigação. Os 33 vereadores da Câmara, 32 estão sendo investigados, menos um que é do Novo. A gente tem uma vereadora lá em Ji-Paraná que derrubou o prefeito lá em Rondônia por conta de um escândalo de corrupção. Então, isso é verdade. A gente tem um prefeito que já desmoronou 2 grandes escândalos de corrupção da Câmara dos Vereadores, que o pessoal veio dizer o que estava acontecendo, um relativo à cultura, o outro que pediu propina por conta de demarcação, né, ali do uso do solo e tal. Então, a gente vê que, de fato, são pessoas que não têm rabo preso. Isso permite com que você entre sem o que eu chamo que é esse fisiologismo. Hoje, eu acho que a grande diferença que eu trago em relação aos demais candidatos é que eu não veio com nenhuma frente ampla, Certo. e um monte de interesse que eu tenho que, sabe, que eu preciso atender. Então, a Certo. gente vê que tudo isso que eu te falei, São Paulo deixou de ser uma terra da oportunidade, tal, não é de hoje. A gente vê que tem uma deterioração grande nos últimos 20 anos. Eu não tenho dúvida que numa gestão do Boulos pode piorar, porque se a gente pega as piores gestões da cidade de São Paulo, foram de pessoas Gerundina, né? A eruditas, marca. Caixa e o prefeito Suvinil, que foi o Haddad, que agora acabando com a nossa economia, mas antes disso ele acabou com a cidade. O que os 3 têm em comum? Nenhum deles foi reeleito, nenhum deles conseguiu eleger um sucessor. Então, não é eu que estou falando que a administração foi ruim. A população mandou para a rua, entendeu? Então, é um fato isso. Então, eu acho que pode piorar, mas pode também ser muito melhor. E o que eu vejo que todos têm em comum é, eles já vêm com um acordão, né? Eles vêm tanto o prefeito atual, quanto o Boulos, quanto a Tabata, que agora o Datena está indo para o PSDB para apoiar, e ela também tem o Alckmin, também tem o Márcio França, todos eles têm o quê? Tem um monte de interesse. Então, uma vez que eles entram na prefeitura, por mais que tenha boa vontade, vão ter que lotear todas as subprefeituras, todas as secretarias, entendeu? Talvez os contratos vão ter que ser, né, com terceirizados, né? Tudo aquilo que é feito com a iniciativa privada precisa continuar sendo com os amigos né, dali, as cartas marcadas. Por quê? Porque eles não têm isso. Então, eles vêm com uma bagagem pesada, infelizmente, né? Então, eu falo que a grande diferença é essa. A gente não... Aqui é isso, o carrapato ficou maior que o boi. Então, a gente tem que tirar isso. A gente precisa inovar e trazer pessoas sem rabo preso que, de fato, queiram cuidar do cidadão e fazer uma boa gestão, né? Eu acho que esse é o diferencial. Mas essa era justamente minha pergunta. É engraçado você estar tocando nos temas sem eu nem precisar perguntar, porque você tem esse perfil, que nem que você falou, economista, trabalhou no mercado financeiro, o Zema também é um cara da iniciativa privada. O Novo, ele tem um mecanismo, ele tem alguma forma de atrair essas pessoas, ou é só ideologicamente? Ou ele está preparando novas lideranças? Não, de novo, eu acho que é o único partido ideológico, né? De fato liberal, ideologicamente. Não da boca para fora, a gente de fato tem isso. Então, e não é só isso, a gente estuda para isso. Então, hoje em dia, a gente tem o Instituto Libertas, que é um instituto de formação. Então, Ah, quem legal. é vereador, né, agora pelo Novo, tem os cursos ali à disposição. Depois disso, tem o acompanhamento dos mandatários. Então, por exemplo, essa lei de liberdade econômica, onde tem vereador do Novo, ele encabeçou, né, levar isso nos seus municípios. Então, todos esses valores liberais e projetos e pautas liberais costumam se falar. Então, o vereador vai lá, faz, os outros copiam. Então, a gente tem, de fato, também um instituto de formação, a gente tem Entendi. um acompanhamento de mandato e a gente tem essa veia ideológica, de fato, mais forte. Entendi, entendi. Então vocês têm, né, esse processo. E o que que você acha também dessa questão da votação desse voto de legenda, né? De que os caras puxam, por exemplo, um cara famoso puxa um monte de outra gente. Isso também tem que entrar na reforma política para não ter mais, ou você concorda com isso? Sem dúvida, 90%, até mais do que isso, dos deputados hoje na Câmara não foram eleitos com seu voto, foram E por por isso as coalizões até, né? Porque isso aí isso. ficou uma forma de, né, de botar um monte de gente e depois ir encaixando, né, como suplente ou vai botando em outros cargos. Exatamente, exatamente. E vai dominando também as prefeituras, né? Vai colocando os seus cabos eleitorais. Então, de novo, isso aí vai para todos os cargos, em É todos muito grande, né? O BO é muito grande. muito. Não, se você for pensar a emenda parlamentar, a gente está falando de cerca de 100 milhões por deputado.
É uma coisa absurda. Quando a gente fala do fundão eleitoral e você divide por cabeça, a gente está falando de quase 8 milhões, né, de fundo partidário e fundo eleitoral por deputado. Então, imagina, são valores absurdos. Né? A gente tem hoje em dia também uma Câmara que é, né, um Congresso que é o mais caro do mundo, quando a gente compara com a nossa renda. E aí, quando você coloca na conta tudo isso que eles têm direito, é uma coisa, não existe nenhum lugar com emenda parlamentar como no Brasil. Então, a gente tem, no fundo, toda essa coisa de puxador de voto, não ter o voto distrital, financiamento público de campanha, emenda, tudo para manter exatamente o mesmo sistema funcionando e não permitir que ninguém de fora entre para desmantelar. E só para fazer um adendo também, a gente vai chegando ao fim né, do bate-papo aqui, mas essa questão das emendas parlamentares é uma coisa que me surpreendeu muito, porque o deputado lá, teoricamente, né, o deputado e o senador, mais o deputado, tá para representar uma classe, né? Então a pessoa vota em você lá esperando que você faça algo por ela, vamos dizer assim. Mas essa emenda parlamentar ela é usada em obra, né? Ela é usada em compra de voto, praticamente, né? Então, isso é um grande problema aí do sistema. Eu acho que você deveria encabeçar também. Eu sei que você está concorrendo a um cargo majoritário aí de prefeito, que não é, você já é suplente de deputada, mas tem que ser falado mesmo. A reforma política talvez seja a coisa mais urgente, né, no Brasil. Quando eu fui candidata a deputada, era a minha principal bandeira. Era a reforma política e a reforma do judiciário. E eu também fui CEO do Instituto Millennium, que é um instituto também que defende ideias liberais. E a gente publicou exatamente um estudo mostrando isso, que o Brasil é o país onde você mais tem emendas e que isso distorce demais o nosso sistema político. Então, eu coordenei ali, quem fez, inclusive, foi o Marcos Mendes, que é um craque, e ele comparou com todos os países da OCDE, mostrando a nossa jabuticaba e como ela distorce o nosso sistema e como isso precisaria mudar. O que aconteceu foi o quê? Virou um grande escândalo no último governo, a questão das emendas. Só que esse agora, o governo atual, aumentou e ninguém mais Ninguém fala. fala nada. O negócio era a emenda orçamento secreto, né? Ao orçamento secreto, que é esse dinheiro que vai até emenda PIX, que vai para as prefeituras e que você não sabe como são gastas, né? Sim. A gente viu aí financiamento Multishow, né? Pão e circo total, Moicano, na É. veia. Não gasta o dinheiro todo, não tem jeito. Tudo com nada, assim, sabe? Só com, isso, pão e circo, esmola, compra de votos, uma coisa absurda, e isso era completamente denunciado, mas agora pega os jornais, ninguém fala mais a respeito. Então, infelizmente, a gente vai se acostumando com esses absurdos, entendeu? Por outro lado, Moicane, é aqui que eu quero chegar, a gente tem os outros instrumentos, porque com o advento das redes sociais, né, tem outra forma de chegar nas pessoas. Então, ainda que tenha muito dinheiro rolando, tenha muita compra de voto, ainda que a mídia tradicional não fale mais sobre isso, né? Seja ali aliada, a gente vê do governo, inclusive paga por ele, né? E tudo isso que a gente está vendo, a gente tem o advento das redes sociais e as pessoas estão cada vez mais se informando através de outros lugares. Então, ela não é mais tão fácil enganar as pessoas. Então, quando a gente vê as últimas eleições e a gente vê que teve gente nova entrando, teve alguma renovação, a gente teve no cargo. Por que isso foi possível? Porque as pessoas estão cansadas daquele discurso da balela do político. Então, elas querem verdade. Às vezes, ela prefere discordar de você, mas ver que você está sendo sincero, do que votar naquele políticozão tradicional que ela sabe que vai dar na mesma. Então, isso é uma ferramenta nova. E é por isso que eles querem calar as redes, tá? Então, eu vejo que é isso. Hoje, é um atentado à democracia. É nada. É porque eles estão morrendo de medo que isso faça com que você, de fato, tenha pessoas não do sistema sendo eleitas e alterando, né, a política brasileira. Então, a gente precisa estar muito atento, né? O PL das fake news não foi para frente, graças às pessoas que não deixaram, né? A gente teve aí todo mundo botando a boca no trombone, dizendo que não, a gente diz um não à censura. E aí você viu o quê? Pô, o Congresso deu uma resposta, que é não vamos votar, porque já existe o marco legal da internet. Aí vai lá o Judiciário e quer legislar. Então, assim, é uma loucura o que a gente está vivendo hoje, por isso que eu acho que é tão importante essa questão das redes sociais, porque traz essa renovação, consegue fazer com que pessoas diferentes se apresentem ao público, entendeu?
É perfeito. O que você está falando aí, da questão da pele, da fake news também, é o cara poder escolher quem ele acha culpado, né? É realmente escolher culpado, escolher qual discurso é criminoso. Mas para a gente terminar, vou fazer uma última pergunta, com uma pergunta bem simples. A gente sabe que você vai pré-candidata a prefeita, e você falou de uma coisa também que eu acho que preocupa mais do que a economia, porque antes da economia tem que vir a vida, né? E São Paulo está vivendo uma guerra civil aí com o PCC. É algo que eu me surpreendi bastante. Eu não sabia que era tão. Eu já estou há alguns anos nos Estados Unidos, eu não sabia que era tão visceral. Com esses negócios das redes sociais, tem o podcast do Fala Glauber, ele recebeu o cara da polícia que fala muito sobre isso. A prefeitura pode fazer alguma coisa para conter o crime organizado, ou isso tem que ser em conjunto com o governo federal? E o que, que você pode fazer na sua gestão para tornar o povo de São Paulo mais seguro? Porque, pelo que eu vi, tem espaços que tem o tribunal do crime, o crime manda e desmanda como se fosse um Estado, né? Um Estado realmente paralelo. O que, que o prefeito pode fazer em relação a isso? Pode fazer muita coisa. A principal atribuição da segurança hoje é do governo do estado, que é onde você tem a polícia militar, né, e a polícia civil. Aí na esfera federal você também tem enfim, também tem alguma coisa, mas dentro do estado é o principal poder. Só que o município tem a Guarda Civil Metropolitana e de algum tempo para cá, até por um investimento cada vez menor dos estados nas guardas, nas polícias militares, você começou a ter um investimento cada vez maior na Guarda Civil, né? E fazendo com que você de fato tivesse uma guarda armada. E os estudos mostram que isso é muito eficaz em diminuir roubos, assaltos, mortes. Então, tem um efeito muito grande na sensação de segurança. Então, tem essa ideia de que, não, isso não é uma competência do município. Eu discordo, porque hoje, quando a gente olha as cidades mais seguras do Brasil, aliás, a própria Brasília. a mais segura do Brasil, e aqui no interior de São Paulo tem várias que reduziram muito a criminalidade, elas conseguiram fazer isso usando 3 medidas, tá? Uma é de fato, aumentar o orçamento e o efetivo da Guarda Civil Metropolitana e melhorar o armamento, a infraestrutura deles. Isso é fundamental. Hoje, o município de São Paulo, Moicano, gasta 1% do orçamento. 1% com segurança. Não é possível, né? Então, eu falo, dá para triplicar isso. Olha que eu gosto de um orçamento equilibrado. Mas você está gastando muito mal. Você não pode gastar em cultura o que você gasta, desculpa, por mais que seja importante, com segurança. Você não pode gastar 4 vezes mais tapando buraco do que você gasta com segurança, né? Então, assim, existem prioridades. Então, eu vejo que essa é uma grande prioridade do paulistano. As pessoas têm medo de andar, são assalto à mão armada. Então, imagina uma arma apontada para sua cabeça, tá levando. Leva o seu patrimônio, né? E o celular é muitas vezes um patrimônio importante da pessoa. Ela é assaltada no ponto de ônibus indo para o trabalho enquanto ainda está escuro, ainda tem mais 20 prestações para pagar, e o risco é a sua vida, porque tem uma arma apontada para sua cabeça. Né? É uma loucura, eu já tive arma apontada para minha cabeça. Isso é um absurdo, né? Então, assim, tem que sim aumentar o orçamento, aumentar o efetivo, dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, porque aí, junto com a Polícia Militar, você vai ter um número de homens nas ruas em relação à população mais condizente com padrões que garantem a segurança. Em segundo lugar, não é só gastar mais, você tem que gastar melhor. Hoje, 1 em cada 3 guardas estão fazendo função administrativa, que é uma loucura. Então, eu não quero guarda municipal, né, olhando para a parede, Dentro do enfurnado. escritório, né? Eu quero ele na rua, eu quero ele no ponto de ônibus na hora que a pessoa sai para ir para o trabalho e volta para o trabalho está escuro. Eu quero ele na porta da creche, quando os pais estão levando seus filhos e buscando. Então, assim, esse pessoal tem que estar na rua protegendo o maior patrimônio que tem da cidade, que é a população. Então, isso também é fundamental. E o terceiro é a tecnologia. Hoje a tecnologia está aí, tem câmera com reconhecimento facial, né? Agora, não adianta só você precisa usar isso, né? A gente teve um programa aqui na cidade que não integrou as câmeras. Então, tem câmeras pela cidade, mas elas não estão integradas, não levam a lugar nenhum, então não adianta nada. A gente precisa de um sistema, de fato, inteligente, que leve essas informações. Mas hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil combater o crime. Então, eu vejo que essa infiltração do crime organizado em todas as esferas de poder, e a gente está falando daqui, mas a gente está falando do Estado, a gente está falando. Já tem na política, você acha?
Com certeza, né? Com certeza. Aliás, os escândalos todos envolvendo essas empresas de ônibus aqui, a gente tem vereadores envolvidos, né? Começou tudo. Ah, até mataram um, não foi? Não mataram um vereador agora? Não, mataram um dirigente de uma dessas empresas, Ah, tá? certo. E aí, um dos acusados era o líder da Câmara do PT, e aí, Sim. ao ser investigado, encontraram no celular desse dirigente morto, mostrando que tinha uma mesada de R$ 70.000 por mês ao PCC, né? E agora, nas outras empresas investigadas, tem gente sendo presa e que está infiltrado. Então, assim, tem números razoáveis aí de infiltrados, eu diria, dentro da prefeitura, dentro da Câmara dos Vereadores e todo o resto. Então, muita gente sendo investigada. Agora, como é que a gente chegou aqui, Moicano? Não foi do nada, né? É um processo longo e eu digo que isso tem a ver com a nossa abstenção, entendeu? Como cidadão também, por mais que a gente seja liberal e tenha que tocar a nossa vida, né? Tenha que se virar para viver, tenha que fazer tudo, se a gente não fiscalizar, é isso que você fala, não adianta nada ganhar, o Estado vai lá e leva tudo, houve inflação, houve endividamento, houve impostos, ou colocando o crime organizado, né, dentro da estrutura e você não tendo mais o seu direito à liberdade, nem à vida, nem a nada. Então, a gente precisa fiscalizar, isso é fundamental. Eu diria que a nossa sociedade, ela precisa levar isso, independente de qualquer coisa, fiscalizar, e a gente precisa dar instrumentos para isso. Pô, legal pra caramba, gostei bastante do bate-papo. Quando eu falei do governo federal ali, talvez eu tenha me expressado mal, porque o que eu quis dizer é o seguinte: a gente sabe que é lei, né? Muita gente não gosta, acha que não, que é medidas socioeducativas, mas o negócio é punir o cara que tá fazendo errado, né? Só que isso não é uma atribuição do prefeito, né? Mas você falou bem. É do Congresso, mas o que eu vejo é o prefeito da maior cidade do Brasil pode pressionar. Pode pressionar, assim, o Congresso. Aliás, hoje o secretário do Tarcísio, aqui que é o Derrite, ele era um parlamentar. Então, ele foi o responsável pelo projeto do fim das saidinhas. E ele foi lá e articulou no Congresso, e depois, no dia de votar, né, isso foi exonerado para ir lá votar. Então, isso faz a diferença. Não tem Vontade política mesmo, né? política, porque o prefeito da maior cidade do Brasil tem como pressionar o Congresso, né? Entendi. Como ter um diálogo. E outra coisa, e mostrar para a população o que está acontecendo e fazendo com que ela também pressione. O que acontece hoje é que a gente não tem transparência. Então, eu acho que é importante a gente ter transparência. Isso tudo ajuda muito a que a gente tenha uma sociedade também que fiscalize e que. Então, eu não gosto muito dessa ideia da batata quente, sabe, Moicano? Não é minha. Passar, né, pro Congresso, né? É do outro, cada um dá uma desculpa, não é do outro, e aí ninguém tem nunca nada a ver com isso, e a gente paga tanto imposto para não ter solução de nada. Então eu gosto de tomar a frente. Perfeito. Pô, muito obrigado, Marina. Acho que daria para a gente ficar mais um tempo aqui. Espero que você volte antes de novo. Estou me acostumando ainda com fazer esse tipo de pergunta, mas gostei muito. E manda o seu recado aí para o pessoal, por que que eles devem votar em você, por que que São Paulo precisa de um prefeito, uma prefeita liberal. Eu sou pré-candidata ainda, a gente não Pré-candidata, perfeito. é proibido agora, né? Mas de qualquer maneira, eu diria o seguinte: os paulistanos vão ter uma chance nessa próxima eleição de optar ou por mais do mesmo e optar por essas pessoas que em tal da governabilidade, vem com essas frentes amplas, essa bagagem pesada, que precisa, né, ter um monte de indicação política, ocupar as subprefeituras, as secretarias e tudo, por pessoas não necessariamente que sejam as que mais estão preocupadas em resolver o problema da população. Ou, de fato, dar uma chance de inovar e trazer gente sem rabo preso, né? O que eu tenho para oferecer, Moicano, eu não tenho nenhuma frente ampla, eu não trago uma grande coligação política, nada disso. E eu acho que essa é a minha grande vantagem. O que eu tenho para oferecer é a força do meu caráter e os valores que eu acredito. Então, a população vai ter essa escolha. Eu espero que opte, de fato, por a gente poder renovar e tirar isso, o crime organizado, as máfias que dominam a prefeitura, né? Toda essa renca que está aqui há tanto tempo e que tirou o brilho da cidade, que fez São Paulo deixar de ser essa terra da oportunidade e que acaba prestando um serviço tão ruim para a população com impostos tão altos. Então, a gente tem uma opção aí. Espero que
todo mundo estude os seus candidatos, escute as propostas, programas como esse, acho que dão palco para me tornar mais conhecida, isso é muito difícil, né, numa cidade de 11 milhões e meio de pessoas, então torço por isso, vamos trabalhar. Pô, parabéns, desejo sorte na campanha aí, depois, quando puder ser anunciada, e parabéns, brigadão por ter participado aí, viu, do podcast. Obrigada a você, que seja um sucesso, legal, Amém, muito bom. Um beijo, amém, tomara. Beijo, viu? até mais, Tchau, tchau. tchau, até a próxima, valeu.